Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 17 de novembro. Hoje a família franciscana recorda Santa Isabel da Hungria. Ela é patrona da Ordem Franciscana Secular. Foi rainha, esposa e depois se dedicou ao cuidado dos pobres. E ela viveu de 1207 a 1234. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 38 a 43. Naquele tempo, Jesus se aproximava da cidade de Jericó. Estava sentado nas ruas um homem cego, mendigo. Ele ouviu um ruído muito grande, um barulho muito grande, e ele perguntou o que é que estava acontecendo. E disseram a ele que era Jesus Nazareno que estava passando. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente começaram a censurá-lo e pedir-lhe que parasse de gritar. Mas aí ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus escutou o clamor desse cego e pediu que levasse o cego até ele, e o cego foi. Jesus então perguntou ao cego: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja de novo. Então Jesus lhe disse: Então que seja cumprido o teu desejo, veja de novo, porque a tua fé te salvou. E o cego pôs-se a louvar a Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da palavra de Deus. A palavra que, como chuva, cai do céu e vai regando a terra para fecundar a terra dos nossos corações, e não somente da nossa inteligência. Por isso, toda a liturgia dessa semana estará voltada para uma realidade chamada fé. Realidade que nós não recebemos por herança sanguínea, e nem tampouco por tradição, mas é uma experiência pessoal, é um evento pessoal, é um encontro pessoal entre a pessoa e o próprio Deus. E o Senhor se desvela, se manifesta para esta pessoa, de modo que tudo em seu interior fica iluminado, e ela começa a ver coisas que antes ela não via, e perceber coisas que antes ela não percebia, porque nesse momento existe aí o discernimento do Espírito. Na primeira leitura de hoje do livro dos Macabeus, nós encontramos aqui agora a tirania de um rei que vai suscitar a fé no coração de muitos daqueles e daquelas que estavam adormecidos em sua fé, que estavam distantes da sua fé. E nós vamos encontrar então um Judas Macabeu que de repente desperta, toma consciência da realidade que está acontecendo e também da necessidade de combater o erro, de manter a fidelidade à sua fé. Diante da possibilidade de barganha, diante da possibilidade de dobrar os seus joelhos frente aos deuses estrangeiros que estavam chegando, Judas Macabeu e a sua família permanecem firmes, fiéis na fé que eles receberam de seus pais, mas que não somente isso, receberam de seus pais, mas que se converteram também num fenômeno ou numa possibilidade pessoal de vivenciar valores profundos, convicções profundas do coração. A partir desse momento, ele começa também a enxergar, porque quando nós estamos indiferentes, nós não enxergamos mais. Quando nós estamos muito distraídos com a luta pela sobrevivência, nós também não enxergamos mais. Quando nós estamos dominados por preconceitos, por ideologias, nós passamos a enxergar as realidades somente a partir de um lado. Isso já é uma ideologia. Por isso nós não enxergamos mais. Também ficamos como cegos. E quantas vezes nós temos dois olhos na cara, mas nós não conseguimos enxergar as realidades profundas. O essencial não se vê com os olhos, mas com o coração e com a alma. Por isso é muito importante ter os olhos do Espírito e contemplar a realidade a partir dos olhos do Espírito.
Então agora nós podemos entrar em Jericó, porque Jesus está passando em Jericó. E ali está um cego sentado à beira da estrada, mendigando, pedindo esmola. Porque quando nós não conseguimos enxergar, segundo aí a tradição da lei de Israel, aquele pobre ou ele era pecador, ou alguém da sua família tenha pecado, e por isso ele é impuro. E por ele ser pecador e ser impuro, então também ele tem que mendigar, porque ele não pode se misturar com as outras pessoas. E ele está sentado à beira do caminho, a mendigar. E assim podemos também, eu e você, estarmos sentados à beira do caminho, somente mendigando coisas, porque nós não conseguimos levantar e não conseguimos enxergar. Ele ouviu um ruído, ouviu um barulho. E ele pergunta: o que está acontecendo? O que sucede aí? E alguém disse: é Jesus Nazareno que está passando. Ele deve ter ouvido falar de Jesus, porque ele vai dizer: filho de Davi, tem piedade de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós estamos entrando num itinerário de fé. Primeira coisa é ouvir falar. Eu ouvi falar de Jesus. Eu ouvi mediante os livros, eu ouvi mediante os filmes, eu ouvi mediante a minha família, eu ouvi falar dele. E muita gente fica somente nesse aspecto do que eu ouvi falar, mas eu não experienciei. Eu não experimentei encontrar Jesus de Nazaré. Eu não o toquei, eu não o vi, eu só ouvi falar. Ele ouviu falar, mas isso aí suscitou nele uma fé de desejo de encontrar a Jesus. Então, como ele vê que Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele reconhece nesse primeiro momento a santidade de Jesus, a dignidade de Jesus. Tem piedade de mim. As pessoas tentam calá-lo. Pare de gritar. Mas quanto mais ele é censurado, quanto mais ele é impedido, mais ele grita. Ele se opõe. Ele não quer ficar ali. Ele se opõe a isso. Por isso ele grita mais alto: filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus vai ouvir o clamor daquele cego. Jesus vai pedir que conduza o cego até a sua presença. E na presença de Jesus e diante de Jesus, vem aquela pergunta fundamental: o que queres? O que você quer? O que eu quero? Porque a porta que abre todas as curas ou todas as liberdades é o querer. É a porta de entrada. Sozinho não serve não, mas é a porta de entrada. Quero ver, Senhor. Diz ele: eu quero ver de novo. Isso significa que ele já enxergou algum dia. Às vezes eu e você enxergamos uma vez, mas ficamos cegos. Quantos de nós ficamos cegos e às vezes vamos cometendo a apostasia do coração? Apostasia quando uma pessoa acreditou antes e agora não crer mais. Isso é apostasia do coração. E é um grande perigo que eu corro e você corre também, ficarmos mergulhados na apostasia do nosso coração, não crermos mais no Senhor porque Ele não fez aquele milagre, porque Ele não salvou aquela pessoa, porque Ele não fez isso, fez aquilo. E isso vai fecundando em mim a apostasia. E nós começamos então a sermos apóstatas. Ele fala: Senhor, eu quero ver de novo. E Jesus vai dizer: então que tu vejas de novo, porque a tua fé te curou. Foi a fé daquele homem. A fé, sempre a fé. Se vocês tivessem a fé pequena como uma semente de mostarda, ordenariam a esta árvore que arranca-te daqui e vai para lá, e ela te obedeceria. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Porque não havia fé e porque não havia oração. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia que está iniciando hoje, cuidemos da nossa vida espiritual. É um empreendimento pessoal. Infelizmente, ninguém pode rezar para o outro, como ninguém pode comer para o outro, como ninguém pode respirar para o outro, ninguém pode viver a fé para o outro. É encontro pessoal, que precisa ser mantida, sustentada e alimentada constantemente. E como o cego de Jericó, pidamos também: Senhor, tem piedade de mim, que eu veja de novo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Isabel de Hungria, rogai por nós. Paz e bem.